Ok, então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Nós vamos então inaugurar uma modalidade diferente de aula. Como vocês estão vendo, eu apareço aí no cantinho da tela. Agora eu estou inovando, né, essa parte da aula. Estou bem feliz porque antes era a gravação da minha voz e já era um passo, agora a gente estamos dando um novo passo, que é vocês terem a imagem da professora explicando. Por que isso é importante? Primeiro porque humaniza, aproxima, e segundo porque eu acho que vendo a minha explicação, o próprio movimento das mãos, facilita mais ainda a compreensão do conteúdo, que o objetivo aqui é a aprendizagem, né? Então, nós estamos vendo histologia animal, já vimos tecido epitelial, já vimos tecido muscular, já vimos tecido nervoso, acrescentei o sistema nervoso e agora vamos finalizar com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é grande, é um tecido abundante no corpo e extenso no conteúdo, então a gente vai dividir em blocos, tá? Eu vou minimizar aqui e a gente vai começar então com esse primeiro bloco do tecido conjuntivo, tá bom? Eu espero que vocês estejam com o slide impresso. Eu sempre vou frisar a importância do aluno ter os slides ou impresso ou copiado. Por quê, professora? Porque uma videoaula de biologia, que é cheia de nomes, de estruturas, de desenho, ficar só vendo ou só ouvindo, não é produtivo. Tá? Então, o aluno ele tem que fazer anotações, que são as flechinhas, e isso faz com que ele aprenda, né? Ele não, você que é o aluno, né? Que você aprenda melhor o conteúdo, que fixe melhor os conceitos, né? As denominações, e isso lá no final é aprendizado para vocês, tá bom? Eu estou aqui com uma lâmpada e esse programinha é legal porque, ó, pode ver, tem até uma caneta aqui, tem várias opções e essa canetinha, ela permite que eu faça anotações, ó, tá? Claro que eu estou escrevendo com mouse, então não fica uma letra bonita, nem rápido, é um garrancho, mas já é um começo. E eu estou bem feliz com esse recurso, eu espero que vocês gostem. Em geral, os alunos gostam desse recurso, tá bom? Então, vamos começar? O tecido conjuntivo, então, anota aí, é o mais abundante no corpo humano, porque nós estamos falando de tecido animal, focando no animal humano que somos nós, tá? Então, esse tecido conjuntivo, ele se subdivide. Tem o propriamente dito, que se subdivide também para o denso, o adiposo, cartilaginoso, o ósseo, o hematopoiético e o sanguíneo. Nós vamos, então, desenvolvendo cada um. Nessa primeira parte, nós vamos falar, então, do tecido propriamente dito, né? E também do tecido, vamos abordar o tecido adiposo. Tá legal? Então vamos lá. Algumas características gerais aí desse tecido. Primeiro, é um tecido que tem muito líquido intercelular. Agora vamos lá, flechinha nisso. O que seria um líquido intercelular? Às vezes eu perco a minha caneta, daí eu venho aqui, achei um pontinho, ó, tá vendo o pontinho? Às vezes eu perco esse pontinho. Circula aqui esse começo chamado intercelular. Inter quer dizer entre. Então, tem muito líquido entre as células. E agora a gente vai fazer uma anotação aí do lado, tá? Então, acrescenta no teu esquema. Esse líquido intercelular também pode se chamar matriz extracelular, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Matriz. A letra fica uma loucura. Matriz extracelular. E essa matriz extracelular, ou líquido intercelular, extracelular, vou só abreviar aqui. Essa matriz extracelular, ela é composta de dois blocos, ela é formada de duas estruturas. Anota aí. Eu vou colocar a primeira sigla aqui. SFA. E a outra composição da matriz, fibras, tá bom? Fibras do tecido conjuntivo. E agora a gente vai desenvolver isso aqui, fibras. Então, o que quer dizer SFA? Anota aí. Quer dizer substância fundamental amorfa. Vou repetir. Substância fundamental amorfa.
Ah, mas o que quer dizer isso, professora? Amorfo quer dizer que não tem forma definida. E o que compõe, então, essa substância fundamental amorfa? Anota aí. Do que ela é formada? Ela é formada de íons, de minerais, é formada por água, é formada por proteínas, é formada por glicoproteínas, que é açúcares unidos com proteína, tá bom? Então, essa substância amorfa, ela funciona como uma espécie de geleia, certo? Então, essa geleia fica em volta das células, do tecido conjuntivo, né? O tecido é formado por células e preenche esse espaço, tá? E as fibras, em geral, elas são feitas de proteínas, mas algumas fibras também têm composição de açúcares. Mas as fibras, elas têm 3 tipos de fibras que a gente vai ver, até eu anotei ali embaixo, e cada uma tem uma função específica, tá? Qual seria a primeira fibra que nós vamos sublinhar aqui, ó? Então, essas fibras. A primeira delas, as fibras de colágeno, tá? Colágeno é uma proteína e é uma fibra resistente. Ela resiste à tração, ela dá firmeza. Nós temos essas fibras colágenas, por exemplo, na nossa pele, tá? Outro grupo de fibras são as fibras elásticas, que é formada de uma proteína. Deixa eu achar aqui onde é que está a minha bolinha. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Perdi. Aqui. Essas fibras elásticas são formadas de uma proteína chamada elastina. Então, o nome já diz, dá elasticidade. E o terceiro grupo de fibras, que não aparece aqui no slide de fundo, mas são fibras importantes, são chamadas de fibras reticulares. Reticulares porque quer dizer que formam uma rede. Essas fibras reticulares, elas são delgadas. O que é isso? Flechinha nessa palavra, quer dizer que são finas. E qual é a função das fibras reticulares? Unir tecidos e dar uma sustentação nos órgãos, certo? Tá? Então, são fibras que preenchem o espaço entre os órgãos, entre os tecidos, e dá sustentação, faz uma ligação, une essas estruturas. Então, vamos repetir. O tecido conjuntivo, ele é rico em líquido intercelular, entre as células, e aí é interessante colocar que tem uma diversidade de células, tem muitas células diferentes. Existe, então, esse líquido, essa matriz extracelular, quer dizer, fica fora da célula. As células produzem a matriz e fica fora. E do que é formada essa matriz extracelular? De substância fundamental amorfa, que tem água, que tem proteínas, que tem minerais, e fibras colágenas, elásticas e reticulares. Boa parte das fibras é de composição proteica, feita de proteína, tá bom? Acho que nessa primeira parte era isso mais relevante. Vamos seguir. Esse slide aqui traz uma imagem microscópica, tem essa cor bonitinha, porque é usado corante na microscopia. Vejam que essas fibras mais finas, ó, são as fibras elásticas, e essas fibras mais largas são as fibras colágenas. As fibras colágenas, elas são muito importantes, porque elas dão resistência, elas dão firmeza. Quando uma pessoa emagrece ou engorda de uma maneira abrupta, de uma maneira rápida, em pouco tempo, muitas vezes essas fibras colágenas elas não aguentam muito esse esticar e voltar, essa tração. E aí elas podem se romper. E a gente sabe o resultado disso na pele. São as estrias, muito comum em fase de crescimento, né? Principalmente nos adolescentes. Até meninos costumam ter estrias na região ali das nádegas. As meninas também. Gravidez, quando a mulher não tem uma pele com muita elasticidade, a hidratação também não é muito boa, acaba então rompendo essas fibras elásticas e fica aquelas cicatrizes, né, que no primeiro momento são vermelhas, depois elas ficam esbranquiçadas. Tem tratamentos que ajudam a reduzir um pouco essa cicatriz, tá bom? Então são as fibras colágenas. Vamos falar das funções aí do tecido conjuntivo. Aí eu esqueci de falar uma coisa, gente, eu vou voltar ali, ó. Outra característica importante é que esse tecido, em geral, é vascularizado. Isso é importante, eu esqueci, tá? O que quer dizer isso, vascularizado? Flechinha nisso. Anota aí, é irrigado. Irrigado pelo quê? Por sangue, por vasos sanguíneos.
tá? Boa parte do tecido conjuntivo é assim, exceto cartilagem. Aí lá na cartilagem nós vamos falar. E outra característica também, além de ser um tecido irrigado ou vascularizado, o tecido conjuntivo também ele é inervado. Anota aí, deixa eu escrever aqui. Inervado. O que quer dizer um tecido inervado? Quer dizer que tem inervações. E o que são as inervações? São as terminações nervosas, os prolongamentos dos neurônios. E isso dá sensibilidade, captação de sensações, toque, dor, estímulos, tá? Então, o tecido conjuntivo, muito líquido intercelular, é vascularizado, exceto cartilagem, é inervado, tem inervação e contém ali as fibras, boa parte delas de composição proteica, tá? Professora, eu tinha esquecido, não dava para passar sem falar sobre isso. Funções agora do tecido conjuntivo. Como tem muitos subtipos de tecido conjuntivo, as funções também são bem variáveis. Então, a primeira função ali, conexão entre tecidos. Principalmente o tecido propriamente dito, tá? Ele preenche espaços e faz conexão, comunicação entre um tecido e outro. Defesa, por que defesa? Flechinha aqui na defesa, anota aí, sangue. Numa outra aula nós vamos falar do tecido sanguíneo, vamos falar do sistema imunológico, vamos falar de glóbulos brancos, anticorpos, macrófagos, e isso tudo promove a nossa imunidade, a nossa defesa. Outra função do tecido conjuntivo, sustentação. Anota aí do lado, ossos e cartilagem. São tipos de tecido conjuntivo que dá um formato, uma rigidez, um arcabouço no nosso corpo. E mais uma função aqui, a reserva energética. Anota aí do lado, gordura, tecido adiposo, gordura, também é tecido conjuntivo. E a gordura, então, armazena lipídio, lipídio é fonte energética. E mais uma função que não aparece aí, coloca aqui embaixo, acrescenta aí nas suas anotações, transporte de oxigênio e nutrientes, que tem a ver com sangue, tá? Então, transporte de oxigênio e nutrientes e a defesa são funções relacionadas basicamente com o sangue, não somente o sangue. A gente vai falar sobre a linfa também, mas é basicamente o sangue, tá bom? Posso ir? Ok. Vamos falar agora das células do tecido conjuntivo, pelo menos algumas das células. Cada subtipo de tecido conjuntivo vai ter suas células específicas. Aqui é numa maneira geral. Antes de falar dessas células, eu quero que vocês acrescentem uma célula que não está aí no slide, que são as células mesenquimatosas. Não sei se vocês conseguem entender, vou ver se eu escrevo aqui. Mesenquimatosas, com S, tá? Vou começar aqui só. Mesenquimatosas. Matosas, com S no final. Vou terminar aqui, porque senão dá o Natal e eu não terminei. Então, essas células mesenquimatosas, flechinha nisso, anota aí. Elas são indiferenciadas. Elas não são específicas, não são especializadas. Sempre na biologia que falar o termo indiferenciado, quer dizer que são células que podem se transformar num outro tipo de célula específica, especializada, entenderam? Então, essas células mesenquimatosas, elas vão originar outras células. Quais são essas outras células? Flechinha aí. Vai formar os fibroblastos, que a gente vai falar daqui a pouco. Elas irão formar também os adipócitos, que são células da gordura do tecido adiposo, e os osteoblastos, ósteo quer dizer osso, células ósseas. Então, vou repetir. As células mesenquimatosas são células indiferenciadas que vão originar outras células do tecido conjuntivo. Por exemplo, fibroblastos, adipócitos e osteoblastos. Anotou? Fechou? Então tá. Além dessas células mesenquimatosas, a gente vai falar também de outras células, por exemplo, os macrófagos. Os macrófagos têm relação com o sistema imune, com o sistema de defesa do nosso corpo. E essas células macrófagos, e aqui você tem a imagem delas, são células grandes, tá? Elas têm a função de fagocitar. O que é fagocitar? Comer, engolir resíduos e antígenos. Tá, professora, mas o que são antígenos? Flechinha aí. São proteínas estranhas.
proteínas que não fazem parte do nosso corpo e é identificado como um invasor. Tá, e de onde que vem essas proteínas? Essas proteínas estranhas podem estar dentro do vírus, podem estar dentro de uma bactéria, podem estar dentro de um fungo, de um protozoário. Então, os antígenos pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário. Então, os macrófagos reconhecem essa proteína diferente ao organismo e vão lá e vão fazer os pseudópodes, os prolongamentos, e vão engolir essa célula invasora e vão acionar também outras células de defesa, tá? Nesse slide aqui, que é uma imagem de microscopia eletrônica, tá? Esse amarelo aqui são bactérias, tá bom? E aqui então são os prolongamentos para engolir, fagocitar, matar esse invasor, ok? Vamos seguir. Outro grupo de células do tecido conjuntivo são os plasmócitos. Os plasmócitos, eles se originam dos linfócitos, então anota aí. Tem origem a partir dos linfócitos. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Linfócitos são células brancas, glóbulos brancos, é um tipo de glóbulo branco de defesa. Então, o que faz os plasmócitos? Olha aqui a imagem do plasmócito, ó. Tá dessa cor porque foi usado o corante. Ele tem um núcleo grande, certo? E aqui é a membrana da célula. Tá. O que faz? Produz os anticorpos. O que são anticorpos? Flechinha aí nessa palavra anticorpos, anota aí. São proteínas de defesa, certo? São substâncias proteicas que nos defendem dos antígenos. Para cada invasor é produzido um antígeno, um anticorpo específico. É como se fosse um míssil programado para aquele invasor específico, tá? Ele é teleguiado, ele é programado para aquele tipo de vírus, para aquele tipo de bactéria. Os anticorpos também podem se chamar imunoglobulinas. Vou anotar aqui, ó, imunoglobulinas. A gente vai ter uma aula bem legal disso. Vamos falar também do Covid, imunoglobulinas. Certo? Ui, saiu ali. Mas você escreve bonitinho, né? Gente, é tão difícil escrever com mouse, meu Deus. Mas vamos lá. Então, anticorpos e imunoglobulinas são proteínas de defesa do nosso organismo. O outro grupo de células aí importante são os mastócitos. Também estão relacionados ao mecanismo, ao sistema imune, ao sistema de defesa. E esses mastócitos, o que eles vão fazer? Flechinha aí nos mastócitos. Eles aumentam o fluxo sanguíneo. Como que eles fazem isso? Aqui vocês têm a imagem, deixa eu achar aqui isso. Aqui vocês têm a imagem dos mastócitos. E essas células, elas estão relacionadas com processos inflamatórios, porque nós temos a inflamação e a infecção, tá? A inflamação é uma resposta a uma infecção, que é uma invasão de vírus, de bactéria. Então, essas células produzem duas substâncias, heparina e histamina. A heparina, ela é um anticoagulante, está escrito ali embaixo no teu slide, ó. É um anticoagulante. O que quer dizer isso? Evita coágulo, tá? Mas o que é coágulo, professora? São uma espécie de aglomerações, bolotas, vamos colocar assim para vocês entenderem, que pode se formar numa veia, numa artéria. Então, a heparina evita esse aglomero de células, de elementos do sangue, porque o sangue precisa fluir bem, tá? Então, a heparina evita isso. E também produz a histamina, que é uma substância que dilata o vaso sanguíneo. Só para lembrar que os vasos sanguíneos, eles também têm camada musculatura lisa, que dilata e contrai, conforme a necessidade. Então, às vezes, o sangue precisa de espaço para passar com as células de defesa. Então, os mastócitos preparam essa corrente sanguínea, né, liberando essas substâncias, para o sangue fluir melhor e aí para as células de defesa também poderem ter um trânsito, um espaço para poderem agir ali conforme a necessidade, tá? É como se você preparasse a estrada para passar os bombeiros para salvar alguma vida, ou os policiais para evitar algum problema. É mais ou menos isso que os mastócitos fazem. A estrada é o vaso sanguíneo, tá? Beleza? Anotaram aí? E o outro grupo de células, então, são os fibroblastos. Ó, uma coisa importante que já tens que começar a entender agora. Tudo que terminar ou começar com blastos quer dizer que é jovem.
Tem a ver com embrionário, quer dizer que é jovem. Então, fibroblastos são células jovens que produzem fibras. A especialidade dessas células é produzir fibras colágenas, elásticas, produzem fibras. E quando elas ficam adultas, elas viram fibrócitos. Anota aí, fibrócitos. Então, citos vem de células adultas e blastos, células jovens. Então, todo blasto vira cito, tá? Então, os fibroblastos, quando ficam adultos, viram fibrócitos. E essas fibras vão atuar, e é muito importante, num processo de cicatrização. Tá? Então, quando você tem um corte no dedo, ali vai células de defesa para bloquear a entrada de bactérias que possam estar lá na faca, enfim, onde você se cortou, e também vai os fibroblastos ali para produzir colágeno para começar então a cicatrizar. Além também das plaquetas que vão evitar o sangramento ali, uma hemorragia. Então, veja que nós temos uma equipe apostos dentro do nosso corpo, sempre nos protegendo e tentando manter a nossa vida, tá? A nossa saúde orgânica, fisiológica, certo? Essa é a primeira parte, queridos.